11 de abril de 2024, uma quinta-feira abençoada, ensolarada, e hoje nós vamos falar sobre a mudança do caráter. Como que isso acontece? Quais são as bases bíblicas para essa mudança de caráter, para haver uma transformação na vida de quem aceitou Jesus? Claro que se você não tiver o Espírito vivo, você não vai ter uma mudança essencial, estrutural, né? As mudanças, para quem não conhece o Senhor Jesus, são cosméticas, vamos dizer assim. Você trabalha comportamento, você trabalha, faz isso e não faz isso, né? Lista de o que pode e o que não pode. Mas em Cristo Jesus a mudança é de dentro para fora. É uma mudança estrutural na alma, influenciada pelo Espírito. E quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma nova natureza, a natureza de Deus. Nós somos participantes da natureza divina, mas nós mantemos ainda a natureza adâmica. Então em nós existe a dicotomia entre duas naturezas. Então vamos ler em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito, olha a dica, olha a chave. Tem que mover para o Espírito e do Espírito influenciar toda a sua alma. E da carne, então, vem a influência da velha natureza. Verso 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, as duas naturezas são opostas. A natureza adâmica foi condenada na cruz. O Senhor já condenou e vai eliminá-la. A natureza em Cristo é a natureza que prevalece, que define a nova raça dos primogênitos inscritos nos céus. Eles são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, agora o teu centro da decisão, o teu centro do desejo, da vontade, vai ter que alinhar ou de um lado ou de outro. É como se houvesse um comando central e duas influências. A influência do mal, a influência do bem. A influência da carne, a influência do espírito. Mas existe um comando central que vai falar sim, não, sim, não. E aqui diz, verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Agora ele vai explicar, as obras da carne são conhecidas, e são. Agora Paulo vai listar as obras da carne, para que você saiba, pelos sintomas, se você está andando na carne ou no Espírito. Prostituição, impureza, lascívia, os primeiros três associados com a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e cobiça da carne. Prostituição, impureza, lascívia. Agora vai para a área espiritual, idolatria, feitiçarias. Então é uma área espiritual, você entra num lugar onde você dá legalidade para os demônios e então você começa a ter influências espirituais, idolatria e feitiçarias. Agora vai para a área da agressividade, da violência, da inimizade. Ele fala inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. E depois ele vai para a área da alimentação e da bebida, né? Ele fala bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essas obras da carne. Então, você fala, eu sou um homem carnal ou um homem espiritual? Claro, quem está de fora tem que olhar pelas obras. Essas são as obras. Então, elas revelam a essência. Então, as obras vão revelar a essência. As obras é que Deus vai julgar. Deus vai julgar as obras.
né? Agora, as intenções de coração só Deus sabe. As motivações, né? É a palavra que penetra, né? E revela, né? Os corações. Então, se qualquer uma dessas esteja na sua prática diária ou eventual, então ainda existe uma força da carne na tua vida, certo? E claro, todos aqueles que aceitam Jesus, já falamos que vêm como bebê em Cristo, como vêm como uma criança e vão se mover ainda nas emoções e vão ter vulnerabilidades carnais. É o carnal em Cristo, é o crente carnal. Ele é nascido de novo? É. Tem o Espírito Santo? Tem. Tem um espírito recriado? Tem. Entrou no processo de santificação? Entrou, mas ainda é carnal, tá? Agora, como é que você sabe que você é espiritual? Quando apareceu o fruto do Espírito. Então, a bondade, o amor, a virtude de Deus vai aparecer pelo fruto do Espírito. E fruto não é dom. O fruto do Espírito, ele é algo que foi cultivado e que transformou profundamente. Então agora, mas o fruto do Espírito, verso 22, é o fruto, não são frutos. É um pacote, é uma coisa só. O homem se move no Espírito. Veja que a primeira instrução no verso 16, andai no Espírito. Não tem jeito de você manifestar o fruto do Espírito sem ser avivado, sem estar apaixonado por Jesus, sem mover no Espírito, sem ter vida de oração, sem ter revelação na palavra, porque é a revelação na palavra que vai gerando, sabe? Como é o fruto, então tem que ter uma árvore, tem que ter uma agricultura, tem que ter uma lavoura de Deus na tua alma que vai dar o fruto, sabe? Então tem que ter raízes, tem que ter o caule, tem que ter os ramos, tem que ter as folhas e tem que ter o fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria. O crente é alegre. O homem que anda no Espírito é alegre. Alegria faz parte do reino. O reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é amor, alegria, paz, longanimidade, capacidade de aguentar o mal por longos períodos. Você tem uma resiliência espiritual. Benignidade, uma capacidade de fazer o bem. Você faz o bem, não importa se os outros estão fazendo o bem ou o mal, você não é revanchista, você não se vinga, você não fica amargurado, você não fica magoado, você não é tocado pelo mal porque você responde com o bem. É benignidade, bondade, você é a pessoa que quer fazer as pessoas crescerem, você é doador, generoso. Bondade é você dar. O que você tiver de melhor, você dá. Bondade, fidelidade, você é fiel nas alianças, você é fiel no casamento, você é fiel com os teus filhos, você é fiel com as pessoas da igreja, com os domésticos da fé, você é fiel com aqueles que você sabe que Deus quer conquistar. A fidelidade, você se faz disponível. Mansidão, Jesus falou, eu sou manso e humilde de coração. Mansidão, você não se revolta, você não reage, não é reativo com agressividade, é mansidão, domínio próprio. Você consegue ficar quieto quando precisa ficar quieto, você não sai falando com impulsividade, você consegue controlar suas emoções, nada te ofende, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças. Então, a carne milita contra o Espírito e nós fomos chamados para andar no Espírito e jamais satisfazer as cobiças, concupiscências da carne. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, em Romanos 8, eu vou citar para você que já não há mais uma condenação. A partir do verso 1, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida
em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então existem duas leis. Uma lei que funciona nos meus membros da carne, querendo me levar para a lei do pecado e da morte. E morte é separação da fonte da vida, que é Deus. Então a lei do pecado, a lei do espírito da vida, te livra da lei do pecado e da morte. Amém? Então é a lei do espírito da vida. Andai no espírito. Nós temos que ser homens, mulheres espirituais, tá? Agora eu vou entrar num assunto mais profundo. Qual é o objetivo da caminhada cristã? O objetivo da caminhada cristã é te fazer igual a Jesus. Você e eu fomos chamados para ser como Jesus, espelhar Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, ele é a cabeça deste corpo e nós estamos na terra, ele está sentado no trono. Ele já retornou ao trono junto com o Pai, então ele reina soberanamente e nos deixou aqui na terra para realizar um trabalho. E um dos mais importantes trabalhos que nós temos para realizar, como testemunhas, vós sois minhas testemunhas, né? Vou citar de novo Lucas 24, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Era o Pentecostes, recebemos o Espírito Santo, vivemos já na era da igreja, né? E temos a habitação permanente do Espírito Santo. Agora, o objetivo de Deus é fazer eu crescentemente, gradativamente, o mais rápido possível, se eu permitir, a semelhança de Jesus, para que as pessoas olhem para mim e já não me vejam. Vejam aquele que por mim morreu e ressuscitou. Vejam a Jesus na minha vida. Tá? Isso está em Efésios 4. Em Efésios 4, a partir do verso 11, Efésios 4 é um capítulo espetacular da Bíblia que mostra que Jesus, ele desceu até as regiões inferiores da terra, o Hades, esteve morto por 3 dias e 3 noites, ressuscitou e ascendeu aos céus para oferecer diante do Pai o seu sangue, o sangue do Cordeiro que torna o tribunal de juízo em trono da graça, e o Pai se tornou propício, aceitou o sacrifício e aceitou todos aqueles que vêm em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos aceitos nos céus. E agora então ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, como é que é isso? Ele quebrou o jugo da escravidão, ele quebrou o domínio maligno, ele determinou um grupo de pessoas que vai receber a plenitude de Deus, participantes da natureza divina. Então é vida de santidade no Espírito, não na lei, não nos regulamentos, não em ordenanças, não é o que você veste, não é como o que você ouve, o que você não ouve. Você não estabelece regrinhas, entendeu? E aqui diz, verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Opa, então temos 5 dons ministeriais para fazer exatamente essa transformação. A transformação está baseada no exercício genuíno dos dons que Deus deu. Dons do ministério, dons para o corpo, dons para que as pessoas sejam transformadas. Processo discipulado significa transformação da essência, que determina o caráter. E o caráter vai determinar a personalidade, porque personalidade é o que as pessoas veem. Você é publicamente uma personalidade, mas dentro você tem um caráter. Se o teu caráter é santo porque você anda no Espírito, você carrega a velha natureza, mas você está crucificando-a, você está eliminando-a. Então, você vai ter um caráter santo. Como? Com o exercício dos dons, do dom apostólico,
que estabelece a fundação revelada pelo profético, o dom evangelístico que te conquistou para Cristo Jesus, o dom pastoral que cuida de você como uma ovelha, tem cuidados paternos, e o dom de mestre que revela. Porque, na verdade, a essência da transformação é a revelação da palavra. São duas sementes. 1 João 3,9, 1 Pedro 1,26, se eu não me engano. 1 Pedro 1,26 fala que uma semente eterna é a palavra. A palavra é esporá, semente feminina. O Espírito Santo de 1 João 3,9 é uma semente eterna masculina, é esperma. Da junção da esporá com a esperma, vida é gerada. A transformação do meu caráter ela é sobrenatural, não é por educação simplesmente, não é pelo racional, se bem que há uma renovação da mente, mas ela é sobrenatural, ela vem do Espírito, tá? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, verso 12, para o desempenho do seu serviço, que é ministério, serviço, diaconia, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Esse é o alvo final. Medida da estatura da plenitude de Cristo, perfeita varonilidade, homem perfeito. Você e eu somos chamados para sermos maduros em Cristo, e aí sim, na maturidade, edificada como uma árvore, como uma agricultura, como uma lavoura, nós vamos dar o fruto do Espírito, que é singular. É um conjunto, porque nós revelamos a essência de Deus sendo homem, que é Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe com essa palavra, caráter, transformação em Cristo Jesus. Que isso ocorra sistemicamente na tua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus.